A treva mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas pedregosa, e a máquina do mundo, repelida, se foi miudamente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso de mãos pensas. Claro Enigma é um livro de 1951 e, sem dúvida, é das obras mais importantes da poesia brasileira e talvez seja o livro mais importante do poeta Carlos Drummond de Andrade. O que a gente pode primeiro observar é que é uma poesia diferente do que ele vinha praticando nas décadas anteriores. O Drummond é um poeta que estreia na época do modernismo brasileiro, na década de 20, e a poesia dele vai se modificando à medida que o tempo passa. Então ele começa como um poeta muito bem-humorado, né, muito irônico, cheio de piadas, no estilo modernista que a gente conhece. Depois ele evolui para uma poesia participante, social, política, nos anos 40. E nos anos 50 a poesia dele sofre uma terceira inflexão, uma terceira modificação, que a torna bem diferente dos livros anteriores. Então o que a gente observa já na abertura do livro é que aquele clima revolucionário, positivo, propositivo, ele dá lugar para uma poesia muito melancólica, não é muito assim crepuscular, noturna. Por exemplo, o poema que abre o livro, né, que se chama justamente Dissolução. Eu leio aqui uma estrofe para a gente perceber esse clima diferente. Diz o poeta na abertura do poema: Dissolução. Escurece e não me seduz tatear sequer uma lâmpada, pois que aprouve ao dia findar, aceito a noite. Então a gente percebe aqui essa ideia do escurecimento, não é? Que corresponde também, digamos, à própria conquista da maturidade, ao avanço da própria idade do poeta, não é? E, sobretudo, essa aceitação da noite como metáfora aqui, justamente de uma espécie de desistência daqueles ideais revolucionários que até então guiavam a poesia drummondiana, não é? Então, se na Rosa do Povo ele fala tantas vezes em luz, estrela, aurora, aqui ele abre falando em noite, treva, escurecimento, né? E a gente vai ver que essa imagem se repete ao longo da coletânea inteira, e outras mudanças também importantes ocorrem nesse período, não é? Quer dizer, não é só uma mudança temática de uma poesia, digamos assim, mais participante para essa poesia mais abstrata, mais filosófica, mas é uma mudança também do ponto de vista formal, né? Porque até então, por exemplo, o Drummond não tinha escrito sonetos, né? E aqui ele faz isso pela primeira vez. Ele não dialogava tanto com a tradição clássica da poesia, e aqui ele também faz isso pela primeira vez, né? Então, formas tradicionais da poesia são recuperadas por ele, além desses temas, né, mais elevados, né, a gente percebe que há uma espécie assim, de elevação da própria forma, né, dos próprios procedimentos, né, de composição poética, né? O vocabulário dos poemas fica mais sofisticado, a gente percebe que a própria sintaxe, né, dos poemas ela fica mais complexa, né, diferente de uma poesia mais comunicativa, coloquial, direta, que o Drummond fazia antes, né, até a década de 40. Um detalhe importante para compreender essa mudança de fase, que é uma mudança radical na poesia drummondiana, é um acontecimento biográfico, né, que vale a pena recuperar. Ele tinha sido convidado pelo Luiz Carlos Prestes para um cargo de direção no jornal chamado Tribuna Popular, e meses depois desse convite, ocorrido em 45, ele se desiludiu, não é, com a orientação do partido, achou que não estava, digamos assim, muito à vontade, né, na situação da militância política, do engajamento partidário, e justamente abre mão também dessa experiência de uma participação política mais direta. Isso fica muito evidente na epígrafe do livro Claro Enigma, que ele justamente vai tirar de um poeta francês, Paul Valéry. A epígrafe está em francês, Les événements m'ennuient, que significa os acontecimentos me aborrecem, os acontecimentos me entediam. Então, se antes ele era um poeta assim, tão ligado à experiência e à história e às questões políticas, não é? Agora, nesse momento, ele se diz aborrecido e entediado com esse tipo de discussão, não é?
A gente percebe, por exemplo, que antes, num poema da década de 40, ele tinha dito enfaticamente: o tempo é a minha matéria. Né? Isso está num livro chamado O Sentimento do Mundo, que é de 1940. Agora, nessa fase anos 50, essa chamada terceira fase drummondiana, ele vai afirmar o oposto. Ele vai dizer: a minha matéria é o nada. Né? Quer dizer, antes ele afirma essa temporalidade, essa historicidade da sua poesia, e agora ele justamente se distancia dessa perspectiva e adota, digamos, esse tom mais melancólico, mais nihilista, não é? Mais de uma negatividade, né? Que a gente percebe que ela percorre esse conjunto de poemas. Né? É uma fase em que ele vai dizer: cansei de ser moderno, agora quero ser eterno. Vai buscar essa temática mais universal, mais universalizante, esse diálogo com a tradição poética. Né? A gente percebe que é uma opção para uma poesia mais hermética, mais fechada e muitas vezes até agressiva com o leitor. Não é? Por exemplo, há um poema desse livro muito conhecido que se chama Oficina Irritada, onde justamente aparece a expressão claro enigma que dá título para o livro, não é? E esse poema pode ser considerado uma espécie assim, de manifesto poético dessa coletânea. Leio aqui a abertura, né, para a gente perceber o tom. Oficina Irritada. Eu quero compor um soneto duro, como poeta algum ousara escrever. Eu quero pintar um soneto escuro, seco, abafado, difícil de ler. Não é? Então vejam quantas dificuldades ele está aqui apresentando para o seu leitor. Né? A gente percebe aqui essa sonoridade, né, desses versos que eu li, como que ela é fechada, dura, sombria. Né? Então são algumas características que me parecem assim, essenciais. Né? Também do ponto de vista da forma, né, a gente pode observar que ele se torna um poeta assim, mais preocupado, né, com essa sua dicção, para que ela não seja assim tão rasteira, tão coloquial. Então, se na década de 20 ele tinha chocado o ambiente cultural brasileiro com o famoso poema da pedra, né, o poema no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, etc., né, onde as pessoas justamente ficaram chocadas porque aparentemente não havia um tema poético ali, e sobretudo ficaram chocadas porque havia assim, um descompromisso com a correção gramatical, né, o uso do verbo ter no lugar do verbo haver. Quer dizer, esse poeta que era capaz dessas audácias na década de 20, justamente vai se encarregar, né, nesse livro dos anos 50, de reescrever os próprios versos. Né? Então há aqui um poema chamado Legado, em que ele fala justamente do legado que o poeta deixa para a posteridade, e justamente ele refaz o poema da pedra, né, usando um outro tipo de vocabulário e um outro tipo de sintaxe. Né? Então é um soneto também que termina da seguinte forma: de tudo quanto foi meu passo caprichoso na vida, restará, pois o resto se esfuma, uma pedra que havia em meio do caminho. Então, no meio do caminho tinha uma pedra, e agora uma pedra que havia em meio do caminho. Quer dizer, são mudanças assim, muito fáceis de perceber. Né? A gente percebe que o poeta está se refazendo completamente. Não é? Na verdade, essa é a grande característica do Drummond na poesia brasileira, um poeta, como disse o Antônio Cândido, o grande crítico literário Antônio Cândido, um poeta das inquietudes. Não é? Talvez o maior poema da literatura brasileira, considerado pela crítica, né, como o grande momento da poesia brasileira, está justamente incluído nesse livro, Claro Enigma, que é o poema chamado A Máquina do Mundo. É um poema muito complexo, ele se estende por umas 3, 4 páginas, tem uma forma bastante interessante, que dialoga com Dante Alighieri da Divina Comédia, com Camões dos Lusíadas. É um poema todo em decassílabos, heróicos, inclusive. E o que é interessante é justamente o que ocorre nesse poema. O sujeito lírico está caminhando por uma estrada pedregosa, no crepúsculo, não é? Sem saber para onde vai, desencantado da vida, e de repente surge diante dele uma aparição espetacular, que é a máquina do mundo, não é? Que justamente aparece num dos cantos dos Lusíadas de Camões. Não é? E essa máquina oferece para o sujeito lírico um conhecimento total e absoluto de todas as coisas, uma oferta, sem dúvida, assim, espetacular e sedutora, mirabolante,
que ninguém em sã consciência recusaria. E o que a gente justamente percebe, né, ao longo do poema é uma certa resistência do sujeito lírico diante dessa oferta, que no final do poema ele acaba recusando, né? A treva mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas pedregosa, e a máquina do mundo, repelida, se foi miudamente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso de mãos pensas. Então o grande problema para a interpretação desse poema é justamente entender a razão ou as razões dessa recusa, né, dessa oferta da máquina do mundo, e justamente compreender isso é fundamental para entender justamente o que é a modernidade da poesia drummondiana, em oposição a esse ideal clássico figurado pela máquina do mundo, né, justamente a desconfiança em relação a esse conhecimento total, né, que a modernidade já não acolhe, não é? Então eu acho que algo que ele afirmou nos anos 40, sou o poeta do finito e da matéria, para nossa surpresa acaba se revelando também no final de Claro Enigma, como um dado fundamental da poética drummondiana.